estamos de volta mais uma vez para mais um encontro, né? Nosso encontrinho semanal. Então estamos aqui de volta, né? Nos encontrando, eu aqui, vocês aí do outro lado da tela, mas não deixando, né, de estudar, não deixando de estar buscando e procurando, né, mais e mais conhecimento. Então, tia Laísa, ou professora Laísa, como vocês preferirem me chamar, né, de geografia. Estou aqui mais uma vez, novamente, de novo, para que a gente possa, né, ter mais uma semana, né, adquirindo aí mais conhecimentos, tá? Essa semana nós iremos revisar um pouquinho do que estudamos na aula passada e iremos realizar algumas atividades, tá? Então, antes de começarmos a nossa aula, antes de darmos início à nossa aula, eu tenho um recadinho de Deus, do coração de Deus, né, para vocês. E um recadinho do meu coração para vocês, tá bem? Vou fazer uma pergunta. Quem aqui costuma falar com Deus? Quem costuma orar, rezar, né, ter o seu momento de comunhão com Deus? E o que é que você costuma falar para Deus nesse momento? Você costuma apenas pedir coisas, pedir muitas coisas? Ou você também costuma agradecer? Isso. Nós devemos ter um coração grato. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós. Nós precisamos agradecer a Deus pela oportunidade de termos saúde, de estarmos bem, pela oportunidade de poder nos alimentar, de poder respirar esse ar maravilhoso. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Porque Deus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido, né? Ele tem nos amado. Então, Ele nos deu uma família maravilhosa, Ele nos deu uma casa linda, né? Um lugar onde a gente possa descansar. Ah, tia, mas as coisas ainda não são do jeito que eu quero. Mas seja grata a Deus pelo que você já tem. Você precisa agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu, aquilo que você já tem. Porque é muito importante ter um coração grato a Deus. Ter um coração que agradece a Deus e é muito feliz pelo que Ele já te deu, pelo que você já tem, né? Então, quando você for orar, quando você for rezar, quando você for falar com Deus, quando você for ter o seu momento com Ele, não apenas peça, mas agradeça. Agradeça por tudo, agradeça pelo ar, pelo sol, pela chuva, pelo dia, pela noite. E aí você começa a sua oração falando assim: querido Deus, desta vez eu não quero pedir, quero somente agradecer. Então tire um momento do seu dia e faça uma oração de agradecimento. Agradecendo a Ele pelo que Ele já te deu, pelo que Ele ainda vai te dar. Tá bom, amores? E assim nós podemos começar a nossa aula de hoje. Vamos dar início à nossa aula. Como eu falei, hoje nós vamos revisar um pouquinho, vamos rever um pouquinho do que estudamos na aula passada, tá? Quem aí lembra o que nós estudamos na aula passada em turma, em quinto ano? Quem lembra? Isso mesmo, nós estudamos na aula passada sobre o crescimento da população brasileira. Nós estudamos que a população brasileira ela é grande e também aprendemos como foi que essa população cresceu. De que forma a população brasileira cresceu, tá? Nós também vimos quem faz parte da população brasileira. Quem são as pessoas que fazem parte da população brasileira? Quais são os grupos de pessoas que fazem parte da população brasileira? E aí nós aprendemos que na população brasileira existem 3 grupos, formados por crianças e jovens, que vão de 0 a 19 anos. Nós também vimos que existe o grupo dos adultos, isso mesmo, um grupo dos adultos, que vai de 20 a 59 anos, e o grupo dos idosos, que é formado por pessoas com 60 anos ou mais. Esses 3 grupos fazem parte da faixa etária da população brasileira, tá? São os 3 grupos que fazem parte da faixa etária da população brasileira. Então, esses 3 grupos são compostos por crianças e jovens, adultos e idosos, ok?
Nós também vimos que a população brasileira está dividida por sexo, masculino e feminino, onde 51% da população é representada pelo sexo feminino, nós meninas, mulheres, e 49% é representado pelo sexo masculino, que são os meninos, os homens. Também vimos que esses três grupos aqui, crianças e jovens, adultos e idosos, eles estão distribuídos também por porcentagem, onde 30% representa crianças e jovens, 56% da população total do Brasil é composta por adultos e 14% composta por idosos. Então, nós vimos essa distribuição na população brasileira, formada por crianças e jovens, adultos e idosos. Tá bem? Só relembrando o que nós estudamos na aula passada, tá? Lembrando aí o que foi que nós estudamos, né? Como foi que nós aprendemos um pouquinho sobre o crescimento da população brasileira, de que forma ela cresceu, né? E aí nós recebemos a contribuição também, né, para o crescimento dessa população de imigrantes, de vários imigrantes, né? Nós tivemos os imigrantes portugueses, os africanos, os indígenas, né, que já viviam aqui. E aí a nossa população foi formada basicamente por isso. Nós também vimos que, apesar do nosso país ser um país bem grande, bem gigante, né, em dimensão territorial, essa população está distribuída de forma desigual. Ela está distribuída de forma desigual sobre o território brasileiro. E também vimos que a população brasileira ela cresceu, né? Ela cresceu bastante. Porém, em um determinado momento, esse ritmo de crescimento desacelerou, diminuiu. O crescimento da população diminuiu, né? Desacelerou. Isso por quê? Porque as mulheres que eram até então, né? Essas mulheres tinham muitos filhos, né? Elas tinham vários filhos. Se nós formos pesquisar aí, nossas avós, bisavós tiveram 10, 12, 15. Eu conheço pessoas que têm 21 filhos. E aí, essas mulheres elas foram inseridas no mercado de trabalho, elas entraram no mercado de trabalho e elas diminuíram essa quantidade de filhos. Elas já não querem mais ter a mesma quantidade de filhos que elas tinham anteriormente. E aí a população ela começa a ser reduzida, né? Ela reduz o crescimento, continua crescendo, mas de forma reduzida. E quando a população ela cresce lá em um ritmo acelerado, ela cresce muito, isso foi por conta de algumas coisas boas que começaram a acontecer, como, por exemplo, a melhoria do saneamento básico, né? A vinda de muitos imigrantes, como eu falei já, e um avanço, né, científico na área médica. Então, as pessoas começaram a morrer menos, a expectativa de vida das pessoas aumentaram. E aí é onde vemos aqui o aumento do número de idosos. O aumento do número de idosos se deu por conta de todos esses benefícios, né, que aconteceram nesses últimos anos, como melhor qualidade de vida, né, mais investimentos em áreas ligadas aos idosos. Nós vimos que esses grupos eles precisam de investimentos específicos, investimentos nas suas áreas específicas. E aí nós podemos compreender que, com todo esse investimento, né, como investimento melhoria na educação, né, melhoria no serviço de saúde, o avanço, a ciência cresceu muito, se expandiu muito. E aí nós vimos o quê? Que o número de idosos também cresceu, a expectativa de vida aumentou, subiu, acelerou, né? As pessoas estão vivendo mais. Por isso que hoje nós temos um país onde o número de idosos tem aumentado bastante, né? O número de idosos no Brasil ele tem aumentado por conta de várias coisas que aconteceram como benefício para esse grupo, né? Por isso que hoje o número de idosos tem aumentado bastante, tá? Então, fizemos aí a nossa revisãozinha geral, relembramos um pouquinho do que estudamos na aula passada. E agora nós vamos para as atividades. Chegou o momento de ir para as atividades. Você vai abrir o seu livrinho nesse momento, por isso que é muito importante estar com o livro em mãos, lápis e borracha. Você vai abrir o seu livrinho neste momento na página 66.
página 66. Nós temos aí página 66, 67 e 71 para responder, tá? Mas agora você vai abrir o seu livro aí na página 66. Olha só. Aqui na página 66, vou mostrar aqui na telinha para vocês. Podem dar uma olhadinha aqui na minha telinha. Nós temos aqui um gráfico, né, que mostra a projeção de crescimento da população brasileira em partes do século XXI. Aqui nesse gráfico, ele não está igual o que está aí na tela, né? Por isso que eu estou pedindo para vocês olharem a minha telinha aqui. Isso. Nós temos aqui uma projeção até o ano de 2060. Como é que essa população brasileira vai continuar crescendo até o ano de 2060? De que forma vai estar essa população, tá? Aí nós temos esse gráfico que ele sai aqui do ano 2000 com 160 milhões de habitantes e ele chega no ano de 2020 com 212 milhões de habitantes. E vai continuar subindo até o ano de 2040, onde nós teremos uma estimativa. O que é uma estimativa, tia? Uma projeção. É um estudo que é feito, que se estima, que se entende que talvez lá em 2040 o Brasil tenha 228 milhões de habitantes. Porém, quando chegar em 2060, esse número de habitantes ele vai diminuir. Ele vai para 218 milhões. Então, a população brasileira ela tende a diminuir lá para o ano de 2060. Falta muito tempo para isso, né? Por quê? As mulheres elas não querem mais ter filhos como antigamente, né? A taxa de fecundidade diminuiu, a mulher não quer mais ter filho como tinha antes. E aí a tendência é que o quê? Apenas essas pessoas que estão ainda, né? Vai ter um filho ou outro. Então a tendência é que as pessoas vão morrer, vão nascer, vai ter mais morte do que nascimento. Então a tendência é que essa taxa de crescimento diminua. Se continuar da forma que está, a projeção é que o número da população brasileira vai diminuir, tá? Então aí você vai responder agora, observando esse gráfico e o gráfico da página 63. Olha aqui o gráfico da página 63. Nós estudamos anteriormente, bem aqui, para responder essas questões A, B e C, você vai observar os dois gráficos, tá? E vai responder, quantos habitantes, na letra A, quantos habitantes o Brasil possuía em 1890? Quantas pessoas viviam aqui no Brasil em 1890? Nesse gráfico aqui da página 66, não tem, tá? Então, você vai lá voltar no da página 63. 1890, olha aqui. E você vai responder quantos habitantes tinha. Aqui no gráfico diz que eram 14 milhões de habitantes. Bem baixo do que o número que nós temos hoje, né? E aí você vai responder. E no ano de 2010, quantos habitantes tinha a população brasileira no ano de 2010? Aí você vai olhar no gráfico da página 66, que nos dá essa base. No caso aqui nós temos 191 milhões. Então você vai responder aqui, olha só. Eu trouxe aqui a resposta da letra A. Em 1890, o Brasil possuía 14 milhões de habitantes. No ano de 2010, passou a ter 191 milhões de habitantes. Essa é a nossa resposta da letra A. A letra B e C você vai responder só aí agora, tá? Letra B. De acordo com o gráfico da página 63, a partir de qual década do século XX a população brasileira passou a crescer em ritmo mais acelerado? Em qual desses anos aqui, de acordo com o gráfico lá da página 63, olha aqui, em qual desses anos aqui ele cresceu de forma acelerada, cresceu mais rápido, deu um salto, deu um pulo bem alto? Você vai dar uma olhadinha aqui, tá? E vai dizer qual dessa década aqui, qual desses anos. Letra C. De acordo com o gráfico da página 66, em qual década do século XXI a população brasileira passará a diminuir? Aí agora na página 66, né, mesmo no gráfico, em qual década, aqui, em qual ano desse gráfico a população vai diminuir? Aí você vai dar uma olhadinha aqui, ver ó, o ano, né, e a população diminuindo aqui. E aí você responde, tá? Não vou te dar a resposta dessa questão, não. Você vai responder aí, tá bom? E vai tirar suas dúvidas com sua professora, tá bem? Com seu professor. E vai ver lá, tá bem? Tá bem?
Respondam com capricho, preste atenção, observe o gráfico. Como eu expliquei na aula passada, o gráfico, você vai observar, tá? Observe com bastante atenção e aí você vai responder, tá bem? Vamos agora para a página 67. Página 67, nós temos a segunda e a terceira questão. Na segunda questão, diz o seguinte: observe a tabela. A partir do final do século XIX, quais foram os principais fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira? Quais foram os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira? Você pode encontrar essa resposta na página 64, lendo esses três quadradinhos, esses três espaços aqui. Você vai ver em qual desses aqui, né? Quais foram os principais fatores que contribuíram para o crescimento da nossa população brasileira, tá? Eu vou trazer essa resposta para você, apenas essa resposta, e você responde as outras, tá bem? Olha só, nós vimos que a chegada de imigrantes, a chegada de muitos imigrantes aqui para vir viver, trabalhar, morar aqui no Brasil, o investimento em saneamento básico e os avanços científicos na área médica. Esses foram três fatores muito importantes que contribuíram para o crescimento da população brasileira. Foram três fatores essenciais que contribuíram para isso, tá bem? Então, você vai lá e responde esses três fatores. Terceira questão. Observe a tabela abaixo. Vamos ver aqui essa tabela. Isso lá na página 67, tá, amores? Olha aqui a tabela, tá? Eu representei ela aqui no quadro. Ela aqui na tela, no quadro, não na tela. O número de filhos por mulheres no Brasil entre 1940 e 2010. Em 1940, existiam, em média, cada pessoa tinha, em média, 6,2 filhos. Não quer dizer que tinha 6 filhos e um pedacinho, não, tá? Era uma média. Pega o total de crianças, divide pela quantidade de famílias, né? E vê qual é a média de filhos que cada mulher tem. No ano de 1980, a média de filhos ficou em 4,3. Cada família tinha, em média, 4,3 filhos. Não passava disso. No ano de 2000, a média de filhos ficou em 2,4 filhos por família, por mulher. Aliás, por mulher. E em 2010, 2,1. Nós podemos perceber o que é que aconteceu aqui. Nessa tabela aqui, nós podemos perceber que a média de filhos diminuiu de 1940 para 2010. Ou seja, foi o que eu falei anteriormente, né? As mulheres, elas entraram no mercado de trabalho, então elas pensam cada vez menos em ter filhos. E aí a média de filhos, ele diminui. As mulheres têm menos filhos, né? Então, a mudança que ocorreu aqui em relação ao número de filhos é que esses números de filhos, eles diminuíram, né? As mulheres, elas têm menos filhos. Então, hoje as famílias têm menos filhos do que tinha antigamente. Antigamente, tipo, vovó, uma avó, uma bisavó, tinha 9, 10, 11. Hoje ela tem bem menos que isso. Hoje, ela não, né? Hoje as mulheres, as nossas mães, tem tipo 2, 3, 4 filhos, bem menos do que antigamente. Então, a média de filhos por mulheres diminuiu bastante, tá? Aí você vai responder aí a questão, a letra A. Que mudança ocorreu em relação ao número de filhos por mulheres entre os períodos apresentados na tabela acima? Quais foram as mudanças que ocorreram aí? Diminuiu, aumentou, se estabilizou, ficou igual, a mesma quantidade que tinha antes tem hoje? Você vai lembrar aí, né? E responde. Letra B. Que fatores levaram a essa diminuição no número de filhos? Quais foram os fatores que fez com que diminuísse a quantidade de filhos? Aí você vai responder, tá? Na letra C, diz assim, olha. Pergunte aos membros de sua família, alguém aí da sua família, quantos filhos seus bisavós, avós maternos e paternos tiveram? Quantos filhos eles tiveram? Aí, você pergunta quantos filhos eles tiveram, né? E vai escrever aí. Tipo, vovó teve tantos filhos. Minha bisavó teve tantos filhos. Aí depois você vai perguntar para os seus pais. Nem precisa perguntar que você sabe quantos filhos eles tiveram, né? Não precisa anotar nada no caderno, né? Você só vai anotar aí a quantidade de filhos que... Aqui na questão, na letra C, olha. A quantidade de filhos que seus avós, seus bisavós tiveram e a quantidade de filhos que seus pais tiveram. E vai comparar isso aí. Você vai dizer se a quantidade de filhos em sua família diminuiu ou aumentou de uma geração para outra.
Você vai colocar a quantidade de filhos que teve em uma geração, a quantidade que teve em outra, e vai dizer se essa quantidade diminuiu ou aumentou. A tendência que nós estamos estudando é de diminuir, né? Então, aí você responde, tá? Essas questões e sua professora corrige lá, tá bem? Agora nós vamos para a página 71. Página 71. Olha só. Na página 71, nós temos aí, primeira questão. Você vai escrever o nome de pessoas que você conhece e que pertencem às seguintes faixas etárias. Nós não estudamos as faixas etárias? De 0 a 19 anos, 20 a 59 anos, 60 anos ou mais. Pronto, você vai responder aí, né? Você vai colocar o nome de pessoas que você conhece, que tem de 0 a 19 anos, que tem de 20 a 59 anos e de 60 anos ou mais. Ah, pode ser o nome do avô, da avó, o nome do pai, da mãe, do irmãozinho, o seu nome, tá? Você vai escrever o nome de pessoas que você conhece que estão nessas faixas etárias. Na segunda questão, você vai observar o gráfico e responder as questões. Preste atenção no gráfico aqui, olha. É a expectativa de vida da população brasileira. Nós descobrimos que a população brasileira está envelhecendo, né? Então, você vai dizer a expectativa de vida dessas pessoas. Em 1950, era de 46 anos. Em 1960, 52 anos. Em 1980, 63. 1991, 66. 2000, 70. E 2015, 75 anos. Aí você vai responder a letra A. Qual era a expectativa de vida da população brasileira no ano de 1950 e no ano de 2015? Você vai observar o gráfico e vai responder aí. Qual era a expectativa de vida em 1950 e em 2015, tá? Na letra B, nesse período, em quantos anos aumentou a expectativa de vida da população brasileira? A expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, estão ficando mais velhas. Em quantos anos? De 1950 a 2015. Quantos anos de diferença aumentou? Em 1950 era 46. Em 2015, 75 anos. Quantos anos? Isso mesmo, 29 anos de diferença, né? Então, a expectativa de vida aumentou em 29 anos. Você vai colocar aí 29 anos. Eu trouxe só a resposta da letra B, para vocês não ficarem com dúvida, tá? Tia, como é que você fez? 75 menos 46. Aí eu sei quantos anos tem de diferença entre uma idade e outra, tá? Letra C. Quais foram os principais motivos que contribuíram para o aumento da expectativa de vida da população brasileira? Quais foram os motivos? Nós vimos lá aqui na página, olha, na página 70, olha. Tem aqui os motivos, né? O que foi? Qual foi o motivo, né? Nós podemos dizer que a melhor qualidade de vida, né? Os serviços essenciais, como saneamento básico, essas coisas tudo expandiram, né? E aí aumentou essa expectativa de vida. Letra D. Que consequências o aumento da expectativa de vida traz para o país? Você também vai encontrar a resposta da letra D aqui na página 70. Letra C e D você encontra aqui na página 70, tá, meus amores? Você encontra aqui e responde a sua atividade, tá bem? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui, né? Encerramos a nossa aula por aqui. Eu deixo um super beijo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.